Que prazer tê-los novamente na nossa leitura comentada sobre o livro A Caminho da Luz. Hoje vamos dar início ao capítulo 6, A Família Indo-Europeia, na sua primeira parte. Vamos estudar os deslocamentos dos árias saindo da Índia em direção à Europa, para formar depois todos os povos na Europa. As migrações sucessivas. Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas, através dos planaltos da Pérsia. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecidas eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeitos aos místeres religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade. Não cuidaram de conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem, assim, as suas inquietações angustiosas. Conforme nós já vimos aqui na leitura do A Caminho da Luz, quando os degredados de Capela chegaram aqui no orbe terrestre e foram recepcionados por Jesus, Jesus deixou muito claro qual seria a missão destes espíritos degredados. Eles deveriam se associarem aos habitantes primitivos aqui do planeta Terra, auxiliando estes irmãos a que pudessem progredir, a que pudessem assimilar todo o conhecimento que os capelinos traziam já das suas vivências. Os egípcios cumpriram este papel de forma extraordinária. Rapidamente se associaram e começaram a construir, através da tecnologia, através de todo aquele conhecimento da matemática, da astronomia que eles tinham, e deixaram um legado maravilhoso, além de nos informar sobre a vida após a morte, a comunicação entre os espíritos e demais assuntos relacionados com a vida espiritual. Os indianos também contribuíram de uma maneira decisiva na consolidação das cidades, na consolidação da vida social e de todos os mais assuntos relacionados com a política, com a economia e com o dia a dia de uma vida em sociedade. Também trouxeram as bases para a religião, criando toda aquela parte prática para que o povo tivesse acesso às informações religiosas. Porém, os habitantes de Capela, revoltados, que não aceitavam essas incumbências que o Cristo os deixou como meio para retornarem à capela, decidiram agir por conta própria, deixar o local onde primeiramente foram assentados e buscar novos rumos, na esperança de encontrar aqui na terra o paraíso perdido que eles traziam na memória. A ausência de notícias históricas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos árias primitivos que lançaram os marcos da civilização europeia. Caminheiros do desconhecido erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com a sua fé, mas desarvorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças, em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo. Não obstante, a humanidade
localizar-lhes a marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia. É que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos árias do Velho Mundo não deixaram vestígios nos domínios da fé, único caminho daqueles tempos através do qual poderia uma raça assinalar sua passagem pela Terra. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam, mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no sistema da capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa, contra as determinações de ordem divina. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza, junto dos carvalhos sagrados, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus inumerosos deuses. Assim, partindo da região que hoje é conhecida como Irã, Iraque, na parte da Índia, do Paquistão, estes espíritos revoltados rumaram em direção ao norte, caminhando através das planícies, das montanhas, rumo à Europa. Isso ocorreu há mais ou menos 10.000 anos atrás. Porém, como eram espíritos altamente revoltados, distantes de Deus e das coisas espirituais, eles não cultuavam uma religião formal, não criavam nos seus assentamentos as bases para que a religiosidade fosse explorada. E, infelizmente, devido a isso, é que os registros dos arqueólogos nos dias de hoje só conseguem encontrar vestígios destes habitantes que primeiramente estiveram ali na região da Europa em torno de 4.000 anos, através principalmente dos celtas, que resgataram, através de muito sacrifício, aqueles conceitos religiosos e começaram a cultuar aquelas florestas magníficas que tinham, tomando os carvalhos como sagrados e erigindo altares na base dessas árvores magníficas. Caminharam dolorosamente por todas essas regiões, sem rumo, sem direção, sem saber bem aonde queriam chegar, naquela busca incessante de encontrarem finalmente aqui na Terra o paraíso perdido de suas mais remotas lembranças. A grande virtude dos árias europeus. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos, que penetraram na Europa, desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, sanitas, úmbrios, gauleses, citas, íberos, romanos, saxônios, germanos, eslavos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos na senda do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com os selvagens e nisso reside a sua maior virtude. Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento do novo habitat, organizam as primeiras noções políticas da vida coletiva,
elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam dos primatas europeus. Com as organizações econômicas, oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurassem na terra o senso da propriedade, para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-nas aos primeiros embates fratricidas. Conforme o Cristo havia prometido, ele nunca desamparou estes irmãos. Sempre esteve ao lado deles através dessa jornada migratória que eles executaram, enviando emissários constantemente para direcionar, para induzir aqueles irmãos no caminho do bem. E assim, gradualmente, eles foram perdendo aquela dureza, aquele sentimento de revolta profundo que traziam dentro dos seus corações. Foram formando pequenos assentamentos, que foi dar origem no futuro aos diversos povos que hoje popularizam toda a Europa. Os germanos, os romanos, os gauleses, os latinos, os gregos, os saxônicos, os eslavos e todas as demais tribos. Começaram a cada vez mais se confraternizar com os povos primitivos, levando a eles toda aquela noção de civilização, criando toda a estrutura das pequenas aldeias, formando um chefe que direcionava e mantinha aquela equipe coesa, aquele assentamento progredindo cada vez maior. Buscaram também, através das lembranças dos seus passados, nas terras longínquas de Capela, todo aquele arsenal de conhecimento que eles tinham da agricultura, da pecuária, e começaram a produzir, gerando cada vez mais riqueza para essas pequenas comunidades. Porém, devido a este progresso, veio o primeiro grande problema. Porque na medida em que se começavam a cultivar a terra, se começavam a criar rebanhos, gerou-se a noção de propriedade privada. E assim começaram a dividir aquelas terras virgens, tomando posse de pedaços e pedaços. E com isso começaram a surgir os conflitos, a ambição por tomar os melhores locais, os mais produtivos, daqueles que estavam ali. E, infelizmente, começaram as guerras entre as tribos, com consequências drásticas para todo aquele povo. O Mediterrâneo e o Mar do Norte. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam. E dessas convulsões físicas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que, se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhe os caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Através dos milênios, aliviou-lhe os pesares no caminho sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhe emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhe os segredos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente.
Suavizou-lhe a revolta e a amargura, ajudando-o a reconstruir o templo da fé na esteira das gerações. Nos bosques da Armórica, os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso, que muito antes dos saxões povoou as terras da Grã-Bretanha. A reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre em seus labores divinos opera uma nova fase da evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais, enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália central. Entre a Etrúria e a Campânia, a Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo oriental evolve com o uso da escrita, adquirido na convizinhança das civilizações mais avançadas. Naquela época, a Europa ainda estava ligada à África. Ali, Espanha e Portugal estavam ainda ligadas a Marrocos. E através dos fenômenos de movimento das placas tectônicas da Terra, se rompeu essa união, possibilitando que o Oceano Atlântico invadisse toda aquela área, formando o mar Mediterrâneo. Foi grandes modificações, provocando grande reviravolta nos rumos dos povos ali da Europa e do norte da África. Neste mesmo tempo, essas populações já haviam evoluído o suficientemente nas suas bases sociais. A revolta já havia diminuído em seus corações a compreensão das missões que lhes cabiam e, principalmente, o contato com os povos primitivos provocou grandes mudanças nestes corações empedernidos. Gradualmente, eles foram se voltando novamente para os aspectos religiosos, cultuando, primeiro, como já dissemos, né, as árvores ali através dos celtas, também na região da Alemanha, começou-se a criarem-se certos assentamentos, já com grandes assentos religiosos, construindo já altares, também na Grã-Bretanha, na Inglaterra, naquela região toda, começaram-se a cultuar os deuses primitivos, povoando-se toda aquela região de maneira maravilhosa. E o Cristo, incentivando a tudo isso, começou a enviar cada vez um número maior dos seus trabalhadores do alto, para que pudesse influenciar a todos estes povos, todos estes povoados que estavam se formando. Também com o contato do Oriente, eles absorveram a escrita, o que deu um grande impulso para toda aquela área, e as bases para os maiores avanços estavam preparadas. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade à nossa leitura de todos os índios europeus e vamos estar finalizando o capítulo. Até lá, fiquemos com Deus.